comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E no Divã de hoje estamos aqui com o nosso psicanalista didata e palestrante e professor de psicanálise e religião, José Walter Montever, de Americana. José Walter, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Roseli. Com muita alegria que nós estamos aqui. Esperamos contribuir com esse tema que eu acho interessantíssimo para os nossos dias. Você é professor de psicanálise e religião em alguns institutos de formadores em psicanálise, Isso. Certo? E como que você vê você entrando lá? Qual é, no início da sua aula, como que você inicia a sua aula em psicanálise e religião para futuros terapeutas? Como que você fala para o ser humano, o indivíduo, porque é um indivíduo lá naquele contexto que tem as suas crenças, as suas éticas, os seus valores, principalmente a sua religião, que constrói, porque a religião constrói o superego do indivíduo junto com o contexto todo. Como que você inicia? Muito boa pergunta, até porque, Roseli, nesse momento de curso, de aula, o que nós temos ali são estudantes. Exatamente. Então nós não temos ainda um analista com todos os conceitos, com todas as vivências, não é? Com o tempo ele vai atender paciente, vai ter paciente piloto, vai fazer também a sua análise de data, vai fazer supervisão, aí vai ficar mais tranquilo. No início, existem algumas barreiras, então o aluno já vai preparado, principalmente aqueles que confessam uma fé antiga. Então eles vão ali já preparados para não abrir mão. E na verdade estão certos, né? Ninguém vai abrir mão da sua crença. E o que nós fazemos é criar um ambiente tranquilo no momento ali. E como professor, desenvolver o respeito, a ética e a empatia. E colocar para os alunos que no consultório, no set analítico, eles vão se deparar com os religiosos, que já chegam resistentes. Como eles dentro tratamento. da sala de aula. Isso. É interessante porque dentro do divã, né, o paciente, ele tem os valores dele. O valor do pai, a ética da família. E junto vem acompanhado a religião da família. Como que eu trabalho isso? Não existe terapia se não houver uma aliança terapêutica. Ok. E eu acredito que a base dessa aliança é a empatia. Então o analista tem que criar uma empatia com o seu analisando. Perfeito. No curso de psicanálise e a matéria, o módulo psicanálise e religião tem esse propósito de o analista trabalhar o seu ego, a sua contra-transferência, para não ser afrontado pelo paciente. Porque quando o analista é afrontado pelo paciente, em todas as questões, e nas questões de religião também, quando isso acontece e ele não se domina, é porque ele precisa ir urgentemente para a análise, ele precisa fazer a sua análise pessoal, precisa participar de um grupo de supervisão para trabalhar isso aí, para que ele tenha um trabalho eficaz e ele não se prejudique tanto. Mas como que nós, enquanto já terapeutas formados, vamos tratar com esse paciente no divã? A sua religião e a sua crença. E os seus valores, a sua criança.
o analista, ele é uma presença ausente e uma ausência presente. Enquanto o analisando está no divã, ele precisa ter a sensação de que o meu analista está aqui e ele é meu colo, ele é meu amparo. E ter a consciência de que o sujeito que julga, o sujeito preconceituoso, o sujeito formado, ele não está. E é interessante, na aula nós colocamos isso. Você, como analista, precisa ter consciência. Eu não estou aqui enquanto o meu paciente não precisa das minhas crenças, dos meus conceitos. Eu estou aqui como uma segurança. E para que ele faça a sua transferência de forma sadia e o que vai beneficiar a aliança e o tratamento dele. Religião e psicanálise. Eu gosto muito do tema, porque são duas forças que, ao mesmo tempo que se interagem, elas se contrapõem. Elas vão se fundir, visando o quê? O bem-estar do indivíduo. E elas se contrapõem em alguns conceitos. E aí cabe ao analista, a capacidade, isso ele tem, com o conhecimento teórico, com as análises que ele fez, com a supervisão, cabe a ele direcionar bem, fazer uma boa condução. Eu estou aqui, mas não estou. O analista está aqui, a pessoa não está. Nós conseguimos isso com tratamento, com ética e principalmente com maturidade, porque o psicanalista, a psicanalista precisam de maturidade para ter bom êxito no seu trabalho. Maturidade e neutralidade. E isso, por quê? É exatamente porque a neutralidade não existe sem maturidade. Vamos falar de birra? Sim. Eu sou birrento. A minha ideia tem de prevalecer. Não tem neutralidade. E aí é produto de minha imaturidade. Preciso ser maduro. Existe muita resistência de religiosos irem para o divã? Muito. Verdade. Verdade. Por quê? Pela cultura. A cultura familiar. O medo. O medo novo. O medo de se libertar? Talvez. Né? Talvez seja o medo de se libertar. E algumas religiões, Roseli, muitos líderes, eles têm toda a razão disso. Eles têm medo de que o adolescente que vai para o divã, ele seja vítima de conceitos errados. Acontece sim. De conceitos errados, assim, porque... Na visão religiosa. Na visão religiosa, porque o conceito não é do psicanalista. O próprio conceito, quem vai estruturar é o próprio indivíduo. Então, o conceito é do próprio indivíduo com conflito com algumas situações religiosas. É herança religiosa, herança familiar. O analista ele precisa ter consciência de que as crenças são poderosas. Elas são fortes. Só que é bom que a gente fale aqui, o analista não quer afrontar a crença de ninguém. Com certeza. E nós acreditamos, eu acredito, que a religião é extremamente importante na vida da sociedade e muito benéfica à psicanálise. E isso que nós tentamos passar. E necessária, A fé move montanhas. Se a fé move montanhas, então nós já temos um começo. O problema é a fé cega. Quando a fé
perde a capacidade de visão, o ser humano torna-se escravo dela e nem percebe o quanto ela está sendo prejudicial. Nesse ponto, a psicanálise ajuda muito. E é de grande valia na reabilitação do ser humano. Me fala um pouco sobre essa fé cega. O que vem a ser fé cega? A crença sem questionamento nenhum. E de onde ela vem? Eu aceito tudo. Esse assunto é interessante, né? Roseli, o ser humano, todos nós somos preparados para não pensar. E é nessa questão que nós temos que ver. Eu falo para os meus filhos. Eu falo para os meus filhos o seguinte: olha, quando vocês nasceram, eu como pai e a sua mãe, nós falamos uma coisa para vocês. Olha, bem-vindo ao mundo, bem-vindo à família, você vai ser muito bem cuidado, nós vamos zelar por você e você vai ter uma vida feliz. Você só precisa de uma coisa: não pense. Eu já pensei por você. A única coisa que você precisa é pegar meu pensamento e com ele você vai longe. Me obedeça. Obedeça seu pai. Você vai ser aquele médico que eu não fui, o advogado que eu não fui, ou seguir a mesma carreira que eu sou. Isso é um ponto. Estou dando um exemplo, isso é um ponto. certo? Eu vou me realizar em você, certo? Mas num primeiro momento... O filho é a realização do outro. Num primeiro momento... É isso? Exato. Mas num primeiro momento, o que eu quero passar para o meu filho é a minha insegurança. Olha, eu estou me colocando como pensador dele, mas eu estou sendo inseguro. Eu falo isso abertamente para os meus filhos. Aí depois, no outro estágio, eu levei ele para a igreja. E a igreja é o melhor lugar depois da minha casa. Eu acredito nisso. E lá na igreja, falaram para eles assim: olha, sejam bem-vindos à sua segunda família. E aqui está tudo pronto. A única coisa que você não precisa aqui é pensar. Porque a religião já pensou por você. Ou seja, eu transfiro tanto para a família e para a igreja a função de pensar para o outro. Isso. É isso que você está querendo falar. A família faz isso, né? A família quer assim: olha, eu já pensei por ele, mas eu levo para a igreja e lá na igreja vai adquirir conceitos que talvez potencializa. Eu não tenho a segurança. Nós estamos falando do quê? Qual que é o nosso tema? A fé cega. Exatamente. Certo? É bom que todos entendam isso. Estamos falando de uma cegueira. Não estamos falando de uma visão. Eu vou continuar na cegueira. Porque aí, num terceiro momento, eu estou falando também de um diálogo que eu tive com meus filhos. E num terceiro estágio, eu mandei eles para a escola. O que eu queria agora? O que eu quero? Que lá na escola eles tenham um conhecimento, eles adquiram um conhecimento intelectual, que eles consigam com isso um bom emprego, um bom trabalho, mas que não pensem, porque eu já pensei por eles. E a comunidade religiosa também, quando mandou eles para o ensino, a comunidade religiosa, você vai lá, mas você não pense como eles. Você pense como nós te ensinamos. Mas a educação, ela fez também, ela seguiu os padrões antigos. Minha querida criança, seja bem-vindo aqui à tua terceira casa. Aqui é a tua terceira casa. Sabe o que nós vamos dar para você aqui? Pensamentos. Você vai ter pensamentos e são nossos. Você não pense. Nós vamos de novo por você. Nós vamos dar. Por isso que você tem hoje você tem tanto adolescente, né, falando do manifesto comunista, do marxismo, sem conhecer Marx, não sabe quem foi Karl Marx, não sabe o que é marxismo, mas teve uma aula e o professor, com toda a elegância, com todo o conhecimento, ele falou do marxismo e influenciou uma geração de adolescentes que, na verdade, não estão nem sabendo do que estão falando. Né?
essa fé cega que nasceu lá de casa, foi potencializado na religião, a educação entra com uma terceira estrutura que não tem muito a ver com isso, criou-se um indivíduo massificado. Eu sou a massa. Moldado. Eu não sou ninguém. Eu sou um boneco moldado. Eu sou um na multidão. Eu não sou eu, sou mais um na multidão. Não cria minha individualidade. Caminha, não sabe para onde que está caminhando. Não tem a individualidade, não tem a percepção. Não sei nem o que eu quero. E esse indivíduo torna-se resistente ao tratamento, principalmente psicanalítico, devido a essa cultura que ele já traz em si. Uma segunda resistência dizem que Freud era ateu, não é? Freud, todo mundo fala, Freud era ateu, mas o que nós não entendemos é que Freud tinha as crenças dele, e principalmente na religião. O protestantismo teve uma influência muito grande na elaboração da psicanálise. Conta-se que Freud teve uma amizade de 30 anos com um pastor protestante, os dois trocavam cartas e faziam visitas. E Freud era apaixonado por esse pastor, que também teve uma paixão, não é? Intelectual muito grande por Freud, que o ajudou na condução do seu rebanho. Freud teve uma influência muito grande do catolicismo. Freud aprendeu com o confessionário. Ele observava que as pessoas que confessavam pecados saíam melhores. E daí Freud pescou direitinho, fala. As pessoas precisam falar. Mas para a pessoa falar, ela precisa de ouvidos. Mas de um ouvido presente e oculto. E nada melhor do que o sacerdote. A pessoa não vê o sacerdote, ela tem coragem de contar os seus erros. E recebe ali uma palavra, às vezes até uma penitência, e ela sai melhor. Isso dependendo do sacerdote, porque muitas vezes já ouvi falar que sacerdotes acabam punindo realmente e que você fez errado, isso e aquilo, né? E a essência mas a essência da psicanálise é a fala, né? Quando o paciente fala, ele vai se elaborando. E aí, o que o psicanalista faz é a associação livre da fala e as pontuações precisas. É legal, né? Quem não passou ainda pelo tratamento psicanalítico não sabe o que está perdendo. Então, estamos falando de Freud, e a história diz também que Freud foi muito influenciado pela sua religião original, que era o judaísmo, e isso ele valorizava. Ele chegou a comparar os problemas, as dificuldades que a psicanálise encontrava no meio científico, as perseguições que o povo judeu sofreu enquanto estava se estruturando como nação. Então temos tudo isso aí, né? O ateísmo de Freud, que serve como ponto de resistência, e também, Roseli, né? O medo da pessoa perder a fé. Então tudo isso aí gera a dificuldade pro religioso estar indo até o sétimo. Isso daí tudo está dentro do inconsciente da pessoa. Tudo do inconsciente. A pessoa nem percebe essa situação. Isso. Nós estamos trabalhando o inconsciente, algo que está oculto dentro da individualidade, porque muitas vezes o indivíduo entra em conflito com ele mesmo, com os valores da família, com a situação, a relação dele com o pai ou com a mãe, a situação dele dentro da sociedade, a situação dele dentro da religião, as suas crenças. Isso está dentro do inconsciente, ou seja, eu estou com algumas situações em conflito e hoje, como eu sou um boneco moldado, eu não consigo, com essa fé cega, trazer para mim quem eu sou. Ou seja, olhar para o espelho e olhar a mim.
Porque quando eu reflito e olho para o espelho, eu vejo o pai, a mãe, a escola e a religião. Olha que interessante, você falou muito bem. A fé cega. Eu acredito que ficou bem claro, né? Sim. A fé cega, produto de um não pensar, de uma proibição ao pensamento e a aquisição de algo que foi passado e que não te deu o direito de questionar. Perfeito. Agora vamos falar então de uma fé sadia. Nós falamos da fé cega, agora vamos falar da fé sadia. Você acredita que Cristo foi o primeiro psicanalista? Sem dúvida. E o maior de todos. Ah, tá. Então, quando você pega o conceito de Freud e você pega o Novo Testamento, é lindo. Porque aí nós estamos falando numa fé sadia. Isso. Nós estamos comparando uma fé cega com uma fé sadia. Isso. Jesus estudou Freud ou Freud estudou Jesus? Cronologicamente falando, Freud estudou Jesus. E se Freud não estudou Jesus, o que eu acho que não deve ter ocorrido, Freud era um estudioso e ele sabia tudo. Vamos supor que ele não tenha estudado, ele adquiriu conceitos dele sem perceber que estava ali. E Jesus Cristo foi, sem dúvida nenhuma, o maior mestre da psicanálise, na minha opinião. E qualquer dia eu provo isso. Conta aquela historinha que você contou para mim da prostituta, antes do programa. A parábola. Conta isso. Essa parábola comparando a psicanálise e a Jesus como psicanalista e a postura nossa enquanto terapia, a importância da terapia, da cura. Eu achei super interessante essa comparação que você falou. Conta essa parábola para nós. É um texto bíblico que está lá no Evangelho de João, quarto evangelho, no capítulo 8. Jesus sempre foi perseguido pela religião da época. Ok. A religião criada pelo fariseu e sustentada e divulgada também pelos escribas. Até pela política da época. A política da época. O Império Romano. Os judaizantes, né? A própria família dele. Na verdade, os escribas e os fariseus faziam parte do movimento judaico. Jesus estava no templo de madrugada. E nota como que foram espertos, não sábios. Pegaram uma mulher em adultério e levaram ela de madrugada lá para o templo. E apresentaram a mulher para Jesus e disseram para ele: mestre, olha só, essa mulher estava adulterando. Ou seja, ela estava tendo uma relação com outro homem, que não é o marido dela. Nós vimos, nós pegamos. Flagrante, nós pegamos no ato do furto. Ela estava adulterando. E a lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor que fala? Olha, Roseli, que lindo. Se Jesus fosse obedecer à lei, ele desfazia toda a sua teoria de vida, de amor. Se Jesus colocasse ali toda a sua teoria de amor, de nova vida, de reconstrução, ele simplesmente seria um rebelde, estaria afrontando as leis do seu povo. Então Jesus não fala. Ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. O silêncio do terapeuta. O silêncio. O que nós falamos agora há pouco? Nós falamos de uma presença ausente e de uma ausência presente. Ele não está aqui. Por que ele não está? Ele não fala. O que está aqui é um corpo. Temos um corpo aqui, mas ele não fala nada. Então ele não está. Mas ele está escrevendo. Uhum. Ele está mexendo na areia. O que será que ele está pensando? O analista não dá conselho.
E o analista não fala o que o paciente tem que fazer ou deve fazer. O analista, através da livre associação e de sua percepção, ele faz pontuações precisas para que dentro do que o analisando trouxe, ele faça a sua própria elaboração. Então, o silêncio de Jesus é isso. E a pontuação arrebenta. Quando ele diz, ok, temos aqui uma adúltera e temos aqui a lei. Ótimo. Aquele que não tem pecado nenhum, manda a primeira pedra. O que aconteceu? Do mais velho para o mais novo foram saindo um a um. João diz, o escritor diz que eles foram acusados pela própria consciência. Psicanaliticamente falando, Roseli, o inconsciente deles, e agora coletivo, o inconsciente tornou-se consciente. E fizeram uma elaboração. Não fizeram o tratamento, mas fizeram uma elaboração porque saíram. Vamos imaginar o que passava na cabeça deles. O primeiro erro. Eu trouxe uma mulher que estava em adultério, mas eu não trouxe um homem. Cadê o homem? Alguém comete adultério sozinho? Pegamos a mulher, mas não pegamos o homem. Onde ele está? Eu sou preconceituoso. Eu sou machista. Eu tenho que sair. Não é? Montever, maravilhoso. Quantas vezes, olha só, e aí tinha alguém lá que pensou assim, meu Deus, eu nunca saí com mulher nenhuma depois que eu casei, mas no meu pensamento, quantas mulheres eu já levei para os matos da vida, para os motéis da vida, então eu não posso atirar a primeira pedra pedra nenhuma. Aí o outro pensa assim, poxa, é um ser humano. Antes de acusá-la, eu devia ter perguntado alguma coisa, eu não fiz isso. Então, eu me retiro. E aí sai o grupo. E fica o ser humano adúltero. E o ser humano adúltero se levanta e percebe que ninguém estava ali para acusá-la. Só o Senhor dos Senhores. E aí vem aquele medo. Ele vai arrebentar comigo. É a visão que o paciente tem do analista. E aí ele dá cola. O analista, o psicanalista vai arrebentar comigo, ele vai falar coisas. Por isso que eu não vou. Aí ele dá cola, ele diz, eu também, eu não te condeno. Por quê? Eu não estou aqui para condenar. Agora, que tal você ir e não pecar mais? Para que ninguém te traga aqui de novo. Para que ninguém venha encher o saco, para que ninguém te perceba. Por que você não dá uma resposta para esse povo com uma vida digna, vivendo em paz com teu marido, construindo uma família, se recuperando? Isso é a psicanálise. Essa é a psicanálise e essa é a fé sadia. Isso, essa é a fé sadia, baseada no amor. Montever, nosso programa, infelizmente, está acabando novamente, passa rápido, né? Eu agradeço a sua presença. Fala aí o seu telefone para contato para quem queira fazer análise com você em Americana. Olha, nós temos uma clínica, né, em Americana, no centro da cidade. E o nosso telefone é 19 9243. Desculpa, é 19 99243 1752. Repete para gente. 19 99243 1752. E nós terminamos aqui no programa, no Divã, com Roseli de Moraes. Beijos a todos, abraços. Tchau, pessoal. Até mais um próximo programa em breve. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.